Primeiro, não existia nada. Então, a galáxia foi criada, em 1977, com um maravilhoso filme, a respeito da luta contra um sistema autoritário, cruel e maligno. O Criador viu que era bom. E ele nos trouxe mais. Em 1980 foi lançado O Império Contra-Ataca. Até hoje, o filme mais celebrado da franquia. Ele nos trouxe um dos maiores plot twists da história do cinema. E o Criador viu que era bom. Mas ele empolgou. E foi abandonado pela mulher. Sozinho, ele jurou acabar com todos os problemas que destruíram sua vida. Ele encerraria a saga uma vez por todas. Contudo, isso lhe trouxe o pecado original. George Lucas, pela primeira vez, alterou sua obra. Ele foi atrás para tornar Luke e Leia, aqueles que haviam compartilhado um terno, por mais que não apaixonado e nem honesto, beijo na boca, no filme anterior, irmãos. E isso fez com que ele perdesse seu maior aliado até ali, o diretor de O Império Contra-Ataca, Irving Kirchner. Eu sou Ortona, e bem-vindos a Star Wars e Dark, as desgraças que alterar o passado podem causar. Na primeira temporada de Dark, um dos personagens ameaça alterar algo que já aconteceu. Ele é avisado. Alterar o passado pode causar consequências catastróficas. E é aí que as menções a Dark, que eu nem terminei de ver ainda, acabam. Mas eu achei o paralelo válido. Seguindo em frente... Meus amigos, eu sou um daqueles fãs mala de Star Wars. Daqueles que fica desnecessariamente puto com filmes desgraçados e amaldiçoados dessa franquia. E você pode não estar informado a respeito de como uma mudança como essa, para ajudar a amarrar melhor a história, acaba causando um evento no Fortnite. Mas a gente vai chegar lá. A história de como George Lucas fez os 2 primeiros filmes acontecerem é bem conhecida, mas poucos sabem que seu trabalho e dedicação à saga Star Wars prejudicaram seu casamento com sua primeira esposa Marcia. Primeiramente, o primeiro filme estava uma zona na sala de edição. O montador havia sido despedido e recontratado algumas vezes por não entregar a Lucas o que ele queria. Marcia já havia trabalhado em Taxi Driver do Scorsese, e, entre diversas contribuições, foi ela que salvou o ápice do primeiro filme. Na cena da trincheira final, quando Luke explode a Estrela da Morte, não havia possibilidade de explodir Yavin, e com isso, a base rebelde. Com esta adição, a cena foi inteira reeditada por ela e ganhou o final eletrizante que todos conhecemos. E você pode achar isso uma mudança posterior, mas filmes mudam suas histórias durante o processo de pós-produção o tempo todo. Não é nada demais. Todo o problema aqui é com mudanças feitas após o lançamento deles. De qualquer forma, com a crescente popularidade da série, George foi sendo completamente consumido por seu trabalho na franquia, com ações de marketing, venda e design de brinquedos e coisas do tipo. E isso foi prejudicando o casamento dele. A gente não vai entrar em detalhes quanto a isso, uma vez que nós não somos um canal de fofoca e esse tipo de coisa mal me interessa. Mas o fato é que a ideia original era transformar Star Wars numa franquia estilo o que foi Planeta dos Macacos nos anos 80, com uma quantidade ilimitada de filmes, só indo fazendo conforme os anos passassem. George, então, diz que chega, e resolve amarrar todas as pontas soltas que deixou no episódio 5. Por exemplo, quem era a outra esperança que o Yoda cita logo depois de Luke sair de Dagobah no final do filme? Era a Leia, irmã gêmea perdida do Luke, é claro. E se você não acredita que essa ideia veio depois, se pergunte isso. Você acha mesmo que eles teriam dado um beijo na boca se o plano era que eles fossem irmãos? Enfim, o George termina o filme e perde a esposa do mesmo jeito, finalizando seu divórcio no mesmo ano em que o episódio 6, O Retorno de Jedi, é lançado. George, contudo, viu que podia mudar algo que ele já fez antes. E ninguém reclamou. Esse, meus amigos, seria o início do fim. Já divorciado, ele acaba voltando ao que fez de melhor e mais popular. E, empolgado com as novas tecnologias oriundas da computação gráfica, resolve cometer aquilo que seria um segundo pecado. Eu me pergunto se teria alguém influenciando as decisões dele. Brincadeira, meninos. A desgraça começou bem antes disso. Em 1977, ele comete um dos atos mais odiados e criticados na história do entretenimento. Ele libera as chamadas Special Editions, que foram reedições da trilogia original. Elas adicionaram coisas que ninguém queria ver, como por exemplo Han Solo desviando ridiculamente com a cabeça para o lado, com o Greedo errando um tiro a menos de 1 metro de distância, para depois atirar e matar o Greedo na cena da cantina. No corte que foi originalmente ao cinema, o Han só atirava por baixo da mesa sem nenhuma provocação. E isso te contava quem era aquele cara. Um homem perigoso, não totalmente bom. E isso só construía melhor o seu arco no fim do filme, quando ele volta para resgatar o Luke da mira do Darth Vader. E ele começa a se importar com alguém além de si mesmo. Mas não.
Esse é um filme pra crianças, um dos heróis não pode só matar alguém, né? Novamente, como eu falei, isso foi só o começo. Junto disso, ele anunciou que seriam lançados a partir de 1999 3 filmes contando a história de Darth Vader. Ai meu Deus, como isso foi ruim. É possível notar nas reações dos fãs saindo das sessões em que as pessoas estavam claramente em negação que um dos filmes que mais esperaram em todas as suas vidas era horroroso. Eu não vou entrar em detalhes sobre tudo de errado que os episódios 1, 2 e 3 têm, uma vez que, como grande parte das pessoas que curtem o nosso tipo de trabalho e que a gente faz sabe, muitos anos depois, o canal Red Letter Media fez críticas de mais de 1 hora de duração para cada um desses filmes, descrevendo em todos os níveis por que as prequels são horrorosas. Ao invés disso, eu vou me focar brevemente em como esses filmes mudam coisas já estabelecidas antes. Como os midichlorians, a força tem células, seres vivos que vivem dentro do seu corpo como parasitas que ditam o quão poderoso você pode ser ou não. O Obi-Wan falando pro Anakin que o sabre de luz dele é a vida dele. O que aconteceu com... Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. A vida a cria. Crescer ela faz. É a energia que cerca nós e liga nós. Luminosos seres somos nós, não essa rude matéria. Você precisa a força sentir ao redor seu. Sinta, entre você e eu. A árvore, a pedra, em todo lugar. Aliás, o que fizeram com o Yoda nas prequels? O velhinho que anda de bengala para nos mostrar que, segundo o próprio Yoda, um Jedi, a força usa para conhecimento e defesa, não para atacar. Mas por que eu não posso? Não tem porquê. Ele de repente acha que foi pra Boku no Hero substituir o Gran Torino, pulando por aí que nem uma bola de pinball. Esse é o tipo de mudança que me incomoda, não umas frescuras do tipo a criança Anakin atua mal e essas coisas. Assim, elas prejudicam os filmes, mas não destroem eles completamente. Enfim, mais mudanças feitas posteriormente, né? Depois do episódio 3, contudo, e alguns anos de animações razoavelmente bem-sucedidas, tô falando de Clone Wars e de Rebels, que são excelentes, goste ou não, o George vendeu a empresa pra Disney, cansado de ter a vida dele regulada por essa maldição. Errado ele não tava, mas a Disney aprendeu todas as lições erradas com isso, e aí sim entra na história a verdadeira ameaça fantasma. O Lorde das Trevas, culpado completo pelo pecado original. E sim, eu tô falando de outro pecado original, me deixa que o vídeo é meu. Aquele que não deve ser nomeado usa a mesma técnica maldita que ele usou no seu primeiro trabalho verdadeiramente desgraçado, a da Caixa Misteriosa. A Caixa Misteriosa é uma técnica que consiste em criar um mistério no começo de uma história sem ter uma resposta para ele, partindo do princípio de que o mistério em si é mais interessante do que a resposta. Nós, não tendo aprendido a dura lição com o final menos que impressionante da série que eu amei, mas me matou um pouco por dentro, ficamos imediatamente fisgados. Quem era Rey? Quem era o Snoke? De onde veio a Primeira Ordem? Como Luke desistiu do sobrinho dele? Como Kylo caiu pro lado das sombras? O filme levantava todas essas perguntas e a expectativa de tê-las respondidas nos próximos filmes. E depois dele veio Rogue One, um outro filme que se passava antes da trilogia original, que alterava o passado um pouquinho mais. Mas essa mudança foi encarada como positiva, ela enriquecia o universo. Esse filme nos mostrava o que era aquela galáxia do ponto de vista de pessoas não importantes politicamente, pessoas em quem a gente não pensava antes. E foi lindo. E aí a gente foi apresentado àquele que, metaforicamente, morreu por nossos pecados. Rian Johnson, intencionalmente ou não, quebrou a Caixa Misteriosa. Mesmo. Ele acabou com essas perguntas idiotas com as quais você sabe quem havia infestado nossa mente. Quem era Rey? Ninguém. Sua própria heroína. De onde vieram Snoke e a Primeira Ordem? Não importa. Ele morre e isso não significa nada. Fica pra nossa cabeça concluir que a Primeira Ordem veio de algum movimento desgraçado no estilo palpamito, saudoso da ditadura ou qualquer coisa do tipo. Essas coisas não importam. O que importa é a história que está sendo contada agora, e sobre como o fracasso é o maior professor. Todos os nossos heróis nesse filme têm seus planos frustrados. O Paul caga tudo com o plano dele em conjunto do Finn e da Rose. Aliás, coitada da Kelly Marie Tran, que é a intérprete da Rose, mas a gente já volta nela. A Rey, que quer converter o Kylo, só vê ele caindo ainda mais fundo no lado sombrio.
A Leia, que bota a fé dela nos aliados espalhados pela galáxia, só vê todo mundo ignorando seu chamado por ajuda. A resistência quase cai. Não fosse por aquele que fracassou mais. Aquele que deixou um momento de fraqueza seu jogar seu mais promissor aluno, seu próprio sobrinho, nos braços do lado sombrio da Força. Luke se exilou, só sobrevivendo e se martirizando, até que a Força lhe apresentou um propósito. Ele seria a centelha que reacenderia a chama da rebelião. Ele segura o Kylo, se projetando a anos-luz de distância para dar tempo para os rebeldes sobreviventes escaparem. O Luke, então, ao cumprir seu propósito, se une à Força. Ele abandona o papel que ele executou mal, o de mestre, para assumir aquela posição que sempre foi a sua vocação. Ele se tornou uma lenda. Ele inspirou a todos. Mostrou que a Primeira Ordem não era imbatível. A Rey obtém respostas a respeito do seu passado também. Ela não é ninguém. Seus pais eram sucateiros que a venderam por dinheiro de cachaça. Mas ela tem um lugar nessa história. A Força escolheu ela. Podia ter escolhido qualquer pessoa, mas escolheu ela. Aquela que não era ninguém. O que nos mostra que qualquer um pode fazer a diferença. Uma coisa que é belamente pontuada com o último plano do filme. Aquele garotinho que estava escravizado puxando a vassoura com a força e a segurando como um sabre de luz no finalzinho. A gente não precisa de uma linhagem abençoada e poderosa para sermos importantes. Novamente, todo mundo pode fazer a diferença. Mas a vida, meus amigos, a vida é uma caixinha de surpresas. E pela última vez, e eu nem vou falar de Solo aqui porque eu não tenho tempo de falar sobre quão esquecível esse filme foi, mas pela última vez, a linha do tempo seria alterada. O coisa ruim, o cramunhão, sete pele, pata rachada, mochila de criança, tutu de goianazes, bicicleta de bambu. Ele, cujo nome nunca deverá ser exaltado novamente, retorna. E ele resolve, mais uma vez, alterar o passado. Não importa que a Rey foi colocada como uma heroína escolhida pela Força de origem ordinária, como qualquer um de nós pode ser. Não, isso não importa mais. Na real, ela é neta do Palpatine agora. Em A Ascensão da Desgraça, inclusive, a gente descobre que o Palpatine ainda está vivo. O sujeito morreu em 1983, precisos 36 anos depois da morte dele, quando ele cai de um abismo num reator de fusão nuclear que explode no meio de uma base estelar que também explode, mas dessa vez em 1000 pedaços. Eles te contam que na verdade não. Ele sobreviveu. Eles explicam como? Né. Aliás, se você se perguntou qual a relação de Fortnite com essa fita toda, tá aí a sua explicação. A transmissão do Palpatine, que é citada nos créditos do início do filme, não é apresentada no filme em si. Ela foi mostrada num evento de Fortnite. Olha, meu irmão, eu achava difícil de aceitar que eu precisava assistir sei lá quantas temporadas de Clone Wars e de Rebels para entender a aparição do Darth Maul no final de Solo. Ou ler os livros para entender como a Leia aprendeu a usar a força. Apesar de que essa parte é completamente dedutível na nossa cabeça. Você entende? Nos livros, eles enriquecem a história da Leia mostrando como ela aprendeu. Já no Fortnite, você vê uma informação que é vital pro filme, apresentada fora da obra. Star Wars é uma franquia cinematográfica. Pode ter diversas obras em muitas mídias, mas a função delas é enriquecer o universo. Nenhuma delas pode ser obrigatória. Star Wars é primariamente uma franquia cinematográfica. Eu não tenho a menor obrigação de fazer lição de casa para ir ao cinema, muito menos de jogar Fortnite para saber o que está acontecendo. O capiroto, assim, pregou o último prego no caixão da saga Skywalker, redimindo Kylo Ren, o fascistinha que matou o próprio pai, um dos personagens mais queridos da saga, além de inúmeros genocídios que causou, colocando a heroína Rey, aquela que não precisava da ajuda de ninguém, independente e poderosa por si só, como só mais um peão nos esquemas do Palpatine, independente dos conhecimentos da força do Kylo. Ele transformou Lando Calrissian, o primeiro personagem não branco relevante nesses filmes, em um velho tarado. E falando em personagens não brancos relevantes, eu acho que a gente pode falar agora da Kelly Marie Tran, a Rose. Ela tem um papel bem importante em Os Últimos Jedi. Ela ajuda também a mostrar qual a diferença entre a Resistência e a Primeira Ordem, que são apresentados como meio que a mesma coisa pelo Benício Del Toro. A Resistência não existiria sem a Primeira Ordem. Se essa fosse derrotada, a paz reinaria. Eles não dependem de ódio, eles querem proteger as pessoas. Enfim, a Rose, a primeira personagem asiática de relevância na saga Skywalker. Vamos lembrar primeiro que Rogue One não faz parte da linha principal dos filmes.
Enfim, ela foi duramente criticada na internet. É claro, mais uma personagem não branca. Esses esquerdistas estão destruindo meu Star Wars. Essa galerinha aí, que a gente adora. Ela chegou até a apagar o Twitter por causa da quantidade de bullying que ela estava sofrendo. E depois, ela foi completamente deixada de lado no filme seguinte. Aquela desgraça reacionária e covarde. Então, obrigado, J.J. Abrams. Obrigado por ter destruído mais isso. O importante no final é que a gente aprenda com os erros já cometidos e que a gente pare de fazer a mesma coisa. O passado é o passado. Ele já aconteceu e quanto mais a gente mexe, pior fica. Mas tem um futuro para se melhorar. E a série Mandaloriano pode significar isso. Um novo futuro, sem remexer os cadáveres podres do passado. Putz, espera. Eu nem tenho palavras.